Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides, alertado pelo nosso embaixador da Fórum em Brasília, Vitor Sarno, fui ler com atenção, com mais atenção, uma entrevista publicada na Folha de São Paulo, de hoje, né, uma entrevista do governador Eduardo Leite, feita por Paula Soprano e Matheus Teixeira. Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, entre outras coisas, assume nessa entrevista, né, olha, vejam só, que ele não levou em consideração os avisos, os alertas de órgãos vinculados ao próprio governo sobre a possível catástrofe que aconteceu no Estado, porque ele tinha outros problemas, como a questão fiscal. Quando a gente discute que, para um liberal, é mais importante, quando a gente fala que é mais importante o lucro e uma planilha de Excel falando de superávit do que a vida humana, é disso que a gente está falando. Não é de outra coisa. Eduardo Leite admite que trocou o superávit fiscal pela vida de milhares de pessoas, pelo risco de vida e pelo risco do que está acontecendo hoje no Estado, que vai precisar de talvez 100 bilhões de dólares. Ele não fez a lição de casa, que custaria alguns milhares de reais, e botou o Estado para tombar por 100 bilhões de reais, porque ele tinha o problema fiscal. Mas vocês estão falando, Rovai, você está exagerando. Não é exatamente. Será que ele disse isso? Vamos lá. Vou ler aqui para vocês o trecho da entrevista, onde ele discute isso. Tem lá uma pergunta sobre a questão das normas ambientais. Os jornalistas perguntam: ambientalistas criticam mudanças sancionadas pelo senhor em 2020 em cerca de 400 normas ambientais. Isso pode ter relação com a tragédia vivida no Estado? Olha a disfarçatez do Leite. Ele responde: sobre as 480 mudanças na legislação, ou seja, ele admite que tem 480, na forma como se apresenta essa afirmação, ela naturalmente tenta induzir de que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul se relaciona a uma mudança legislativa de 2019, o que é absurdamente equivocado, para dizer o mínimo. Além disso, sequer analisa o que está dentro dessas alterações. Nós temos por ali a mudança de protocolo, que era exigido ser e-mail físico para poder ser e-mail virtual. Evidentemente que não é disso que a gente está falando, governador, mas ele segue. Tem outros vários pontos que são relacionados à correção de multas para infratores, que não havia previsão legal. Nós botamos a correção de valores, porque senão ela ganha dinheiro em cima da postergação. Mas também simplesmente burocratizar e dificultar licenças não é proteger o meio ambiente, claro que não. Não é papel do Estado dificultar licenças que podem fazer com que tragédias como essa aconteçam na cabeça do governador. Aí ele fala: acabaram com a legislação ambiental? Não, aprimoramos, modernizamos, ajustamos e até endurecemos em muitos pontos. Mentira, mentira. Todos os ambientalistas sérios discutem isso. Aí o jornalista, de forma muito acertada, vai para a pergunta seguinte e diz: estudos já apontavam a possibilidade de aumento significativo nas chuvas no Rio Grande do Sul. O governo do estado se preparou mal para lidar com as enchentes? Bom, diz o Eduardo Leite, você tem esses estudos. Eles, de alguma forma, alertam. Mas o governo também vive outras pautas e agendas. A gente entra aqui no governo, o Estado estava sem conseguir pagar salário, sem conseguir pagar hospitais. Ele é governador há 6 anos já, gente. Sem conseguir pagar os municípios.
Eu estou falando da tragédia de hoje, faz 6 anos que ela é governadora. O salário atrasado era de antes da primeira eleição dele. A agenda que se punha o Estado era aquela especialmente vinculada ao reestabelecimento, olha lá, da capacidade fiscal do Estado para trabalhar nas pautas básicas de prestação a serviços da agricultura. Ou seja, um discurso fiscalista, o fiscal acima da vida. Aí ele fala, cumprimos esta tarefa, porque agora estamos diante dessa crise enorme, com capacidade fiscal para enfrentá-la. É piada. Nós economizamos e agora a gente tem dinheiro para assumir, para trabalhar nessa tragédia, que sem o governo federal ele não vai a lugar nenhum. Então, alertas, segundo ele, que estejam sendo feitos são ouvidos, mas eles se deparam com uma situação agora absurdamente crítica, que naturalmente vai dar a eles um grau de importância, não apenas aos olhos do governo, mas na cidade como um todo. Então, eles não davam importância aos alertas, é isso que ele está dizendo. Aí, esses alertas deveriam ter sido mais ouvidos, pergunta o jornalista. Claro que é uma pergunta óbvia. Muitos alertas se revelam agora especialmente relevantes. Muitos alertas foram feitos e não se consumaram também. Alerta, governador Eduardo Leite, é para as pessoas ficarem alertas, é para elas tomarem medidas de prevenção. Pode vir a acontecer uma tragédia, diz o alerta. Você previne para, se caso acontecer, você não tem problema. Não quer dizer que todo alerta tem que se consumar. É muita cara de pau. É muito descompasso com a defesa da vida humana. Ele continua, então, naturalmente, vamos estruturar o poder público para que a gente possa receber esses alertas, tentar depurar o que é crítico e o que não é tão assim. Na verdade, ele ainda continua defendendo que não se faça nada em relação a alguns alertas. Aí ele joga para fora da responsabilidade dele. Não é governante de plantão sozinho que vai conseguir fazer isso. O Estado não tem que ter a ver, tem que deixar... Aí ele fala, por isso criei o Comitê Científico de Adaptação e Resiliência, para nos ajudar a entender. O Estado é um detalhe, desculpa, na visão dos neoliberais, dos liberais, e que tem hoje como grande líder Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. O Leite é um democrata? Sim, o Leite é um democrata. O Leite é um extremista de extrema-direita? Não, ele não é um cara de extrema-direita. Mas ele é um extremista liberal. E esses também têm que ser combatidos, porque é responsabilidade, foi culpa de Eduardo Leite a tragédia, porque ele recebeu alertas e não se organizou um sistema de defesa que fosse suficiente para salvar a vida e o patrimônio, a dignidade do povo gaúcho. E não adianta vir com papinho furado agora, dizendo que estávamos lá fazendo a lição de casa na questão fiscal e agora podemos ajudar. Pode nada. E ainda chamo Pimenta de preposto. Se eu fosse o Lula, eu intervinha, fazia uma intervenção no Rio Grande do Sul, porque está claro, objetivamente claro, mais alvo do que a neve, de que se deixar na mão desse cara, ele vai jogar tudo para a iniciativa privada decidir, como também fez na questão das 490 medidas para proteger o negócio dos capitalistas e não o ambiente da sociedade. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.